Meio ambiente, porque toda essa reindustrialização, agronegócio e tal, como é que você concilia uma retomada de desenvolvimento com agropecuária destruindo tudo, a Amazônia? Como é que é essa fórmula de crescer preservando o meio ambiente? Nós precisamos chamar esse debate de maneira que ele seja holista, né? Isso é uma palavra de um acadêmico, não é uma palavra muito de um militante político. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Não é razoável que um debate brasileiro, como no mundo, esteja tão fragmentado de uma forma tal que em muitos assuntos nós não temos mais coerência nem metodologia para discutir as coisas. Como a política, como a abstração está se desmoralizando, o esquerdismo marxista-leninista desmoralizou-se, e o sentimento genuíno de solidariedade das pessoas com as outras que está no campo progressista, as pessoas estão indo nessa linha da propaganda americana, de um hiperidentitarismo cuja soma correta de interesses não dá o interesse nacional. Não é que não sejam todos de interesse nacional, são todos. Mas o interesse nacional ainda está na velha luta de classes. Como a gente superar a desigualdade, a miséria, a pobreza, embora olhando os diversos cortes, né? Étnico, de renda, de gênero, a violência contra a comunidade LGBTQI no Brasil é a maior do mundo nos relatórios da ONU. Nós temos que ter um olhar para isso. As mulheres ganham 76% do salário que o homem ganha pelo mesmo trabalho. Temos que ter um olhar para isso. Então, os negros são 70% da população carcerária no Brasil. São também 70% das pessoas mortas pela polícia no Brasil, que foram 20 mil nos últimos 12 meses. Isso não tem lugar no mundo, portanto tem que ter um olhar para isso. Ok, eu tenho um olhar para isso. Porém, a grande estratégia brasileira tem que considerar tudo isso, mas a tarefa é superar a desigualdade, a miséria, a pobreza por todos os seus anos. E aí uma das grandes questões que não pode mais é a discussão falsa entre atividade econômica e meio ambiente. Meio ambiente. Não pode acontecer. Porque no Brasil é assim, tem a turma que não pode deixar faltar energia. Porque nós estamos falando aqui porque tem energia. A gente chega em casa, liga o interruptor, tem energia. Liga a internet, tem energia. A gente não cogita que aquilo alguém produziu. Aquilo foi gerado em algum lugar com sequelas no meio ambiente. Que podem e devem ser minimizadas ao máximo. Mas nós temos que considerar que temos que oferecer energia módica, né, para o conjunto da sociedade. E fazê-lo de uma forma ambientalmente sustentável. Isso então obriga... Mas aí quem no Brasil é ocupado de gerar energia é do mal. E tem a turma preocupada com as populações ribeirinhas, que muitas vezes são vitimizadas mesmo. Eu sou aliado, né, de todos eles e tal, tenho muitos amigos nesses movimentos todos. Mas é preciso vir para cá e discutir como fazer. E não que não vai fazer, não, mas a célula de hidrogênio, tá bem, você faz essa discussão. Agora, e o custo? E a modicidade tarifária para a favela ter direito a ligar um computador também, que a gente sonha em universalizar o acesso banda larga da internet para todo mundo, sei o que não tem ciência e tecnologia. Hoje, agora, nós estamos vendo a desigualdade. A meninada rica, ou da classe média, está tendo aula remota, meu filho, né? E o povão não tem, porque a internet é porcaria. Vendem 50 mega e entregam 2, enfim, essa desastre que a gente já comentou aqui. Portanto, o que eu proponho? Eu proponho transformar em coisa prática o conceito de desenvolvimento sustentável. Na questão da Amazônia, eu demonstro que a floresta vale mais economicamente em pé do que derrubada. Por quê? Porque ali está o princípio de uma nova farmácia, de uma biotecnologia extraordinariamente enriquecedora. Né? O manejo dos saberes tradicionais estão na base de uma bioquímica que os americanos estão pirateando, os alemães, os italianos, os franceses estão biopirateando do Brasil. Nós precisamos criar condição estrutural para que a floresta gere muitas oportunidades de trabalho para o povo que vive numa condição ali de 3 malária por vida. É difícil, eu conheço a Amazônia como a palma da minha mão. Né? E quase nenhum candidato sabe onde é que fica Tabatinga, a cabeça do cachorro. Né? Eu conheço 18 dos 22 municípios do Acre. Né? Conheço tudo, conheço isso aí tudinho. E sei bastante bem que eles têm uma zanga com o ambientalismo retórico, porque parece que desconsideram o viver deles. Né? E o Bolsonaro acaba tirando 70% dos votos, sendo o imbecil, irresponsável, genocida que nós estamos vendo, inclusive contra o agronegócio. E aí nós temos que fazer o quê? Zoneamento econômico ecológico e presença do Estado. Olha de novo. Sabe qual é a presença do Estado brasileiro na Amazônia, Luiz? Nula.
As Forças Armadas brasileiras estão na fronteira trabalhando a meio expediente, por falta de comida por rancho. Não existe faixa de fronteira no Brasil, nada. Não tem presença. A estrutura de comando e controle do IBAMA foi desmontada. E o IBAMA, toda a cúpula do IBAMA foi ocupada pelo Bolsonaro com policiais do BOP de São Paulo. Nossa. Policiais do BOP, que é a força mais violenta das PMs do Brasil, ocuparam a estrutura de comando e controle do IBAMA. Então, essa questão é que nós temos que enfrentar. A presença do Estado, o zoneamento econômico e ecológico, tanto mais eficaz será quanto mais participativo for. Mas eu vou fazer uma provocação. Ou o país industrializa, fazendo as coisas corretamente, e a indústria limpa, verde, é perfeitamente praticável, o Brasil pode ter um mercado de fazer, por exemplo, todos os defensivos agrícolas de base biotecnológica. Eu era ministro da Integração Nacional, nós desenvolvemos uma pesquisa, financiei uma pesquisa, nem sei como está isso, de controle de praga de fruta com moscas que, uma vez preparadas ali, acabavam infertilizando as moscas e aí elas morriam. Então era um controle biológico. O Brasil tem tudo para fazer isso, com a Embrapa, com as estruturas que nós temos, tudo em pandareco, desfinanciado, arrebentado, mas estão aí as nossas estruturas acadêmicas, e isso é a única forma que o Brasil tem de mostrar ao mundo que nós temos capacidade de oferecer uma proposta que ninguém no planeta tem melhor condição do que nós. Nos desenvolver, gerar oportunidade para o nosso povo, mas sinalizar para uma economia de baixo carbono que seja capaz de preservar para as novas gerações e dar nossa contribuição para proteger o planeta Terra.